Fala galera do palpite campeão, vamos para o palpite, tá? Da, dos jogos do brasileiro, tá? Hoje nós temos três jogos aí e vamos estar deixando aí o melhor palpite da internet, tá? Primeiro palpite é o palpite entre Vasco e Juventude, tá? O Vasco vem de duas derrotas, tá? Duas derrotas consecutivas. Vinha bem, né? Dos últimos cinco jogos anteriores ele tinha quatro vitórias e um empate. Porém, nos dois últimos jogos perdeu para São Paulo e Botafogo. Porém, ele vai enfrentar a equipe do Juventude, que está brigando na parte lá de baixo da tabela. Tá? O Juventude fora de casa é um time bastante ruim. Tá? Já está praticamente rebaixado, embora ainda tenha chance, mas dificilmente, pela forma que vem jogando, vai se safar aí da Série B ano que vem, tá? O Juventude teve uma vitória importante, tá? Contra o Lanterna Esporte, ganhou fora de casa por 2-0, tá? Porém, fora de casa, antes dessa vitória contra o Lanterna, ele vinha de quatro derrotas e um empate, tá? Então é um time muito fraco fora de casa. Tá? Então, nosso palpite aqui para esse jogo é vitória e empate do Vasco, tá? Porque o Vasco eu acredito que vai se reabilitar. Em casa, se for levar em consideração em casa, dos últimos cinco jogos, o Vasco teve quatro vitórias e uma derrota, que foi essa para o São Paulo. O Vasco até começou bem, mas depois se atrapalhou, depois do gol aí, se desestabilizou e não teve cabeça para voltar para o jogo, mas iniciou melhor que o São Paulo, tá? Por isso, nós vamos de vitória e empate, né, dupla chance para o Vasco. Um outro palpite também é a questão de gol. Eu acredito que nesse jogo deva sair mais de um gol, porque nos jogos do Vasco em casa, todos os jogos, todos os últimos cinco jogos teve mais de um gol, tá? E o Juventude, fora de casa também, pega muitos gols, como o caso do clássico aí lá do Sul, né, do Rio Grande do Sul, entre Grêmio e Juventude. Ele pegou três gols do Grêmio, que não tem lá um ataque muito eficiente, tá? Pegou também quatro gols aí do Palmeiras, tá? O Palmeiras já tem um ataque bem qualificado, né? Então acredito aí que o Vasco deva fazer aí mais de um gol no Juventude. Sem contar que o Juventude de vez em quando acaba fazendo gol. Contra o Grêmio ele fez gol, contra o Palmeiras também fez um gol, e fora de casa contra o Sport fez dois gols. Então isso me leva a crer que o Juventude deve fazer pelo menos um gol. Então esse aí é o nosso palpite, tá? Se você for colocar isso aí em uma aposta, tá na casa aí de 1,4, tá? Uma odd aí que não é das menores, tá? Se você juntar aí com outros palpites, você consegue formar um jogo aí que vai te dar um lucro. Então, essas duas apostas aí, a vitória e empate do Vasco e mais de um gol, a chance disso acontecer é acima de 90%, tá? Bom, nosso próximo confronto é entre Sport Recife e Atlético Mineiro. Como foi falado anteriormente, o Sport ele praticamente já está rebaixado, né? O Lanterna com 17 pontos, tá? Então acho que até ele mesmo já se convenceu que ele já vai jogar a Série B ano que vem, tá? O Atlético Mineiro oscilou muito no campeonato porque dividiu aí a atenção entre a Sul-Americana, que vai disputar aí a final contra o time argentino. Então ele dividiu muito a atenção entre as duas competições e acabou oscilando muito no campeonato, tá? Porém, tem tido bons resultados nos últimos três jogos, tá? Então, nesse jogo aqui, meu palpite é empate ou vitória do Atlético. O Atlético tem mais time, tá? Fora de casa, a campanha do Atlético é essa. Nos últimos cinco jogos foram dois empates e três derrotas. Essas três derrotas aí eu tenho que lembrar vocês que foi quando o Atlético estava na semifinal aí disputando. Então, a maioria desses jogos aí ele usou o time
alternativo, o time reserva, tá? E não estava com atenção total no brasileiro. Porém, agora ele precisa aí de uma atenção, tá? Para ficar mais bem colocado aí no campeonato, tá? Então, eu não acredito que o Sport vença, tá? Porque o Sport aí tá horrível, tá? Nos últimos 4 jogos não tem nenhuma vitória, então acredito que ele não vença o Atlético, tá? Por esse motivo eu coloquei empate ou vitória do Atlético Mineiro, tá? Esse empate aí porque o Sport, como você observa aí, nos últimos 5 jogos foram 2 derrotas, esses são confrontos em casa, tá? 2 derrotas, 2 empates e uma vitória, somente uma vitória. Então acredito muito aí que o Sport não vença, o máximo que ele consiga é um empate. Então por esse motivo eu eu vou com esse palpite. Questão de gol, o Sport leva muito gol, tem uma zaga, uma das piores, se não a pior, do campeonato, tá? Então leva bastante gol. O Atlético, por sua vez, nos últimos jogos vem fazendo gols, então acredito aí que deva sair pelo menos 2 gols nessa partida, tá? A odds dessa partida aí 1,80 já é uma odds boa, tá? Essa odds eu tô falando, pessoal, agora, né? No dia de hoje, no sábado, 1h15, tá? Até peço desculpa por ter demorado para gravar esse vídeo. Esse vídeo era para ser gravado ontem à noite e eu acabei que gravando só agora, questão de tempo. Mas os próximos vídeos a gente vai gravar na sexta à noite ou no sábado pela manhã, tá? Para dar mais tempo de visualização. Tá? Então, mais um palpite aí, tá? Se você quiser utilizar no seu bilhete ou juntar com os 2 palpites anteriores, com certeza você vai ter lucro, tá? A chance desse resultado aí é acima de 75%, tá? Então, acredito que deva dar certo, beleza? Seguindo nossos palpites, temos o confronto entre o Internacional e o Bahia, tá? Esse é um confronto muito difícil, tá? O Internacional aí vinha em uma sequência boa, porém, nos últimos jogos aí não tem tido aí resultados tão bons, tá? Já o Bahia em casa é um time, fora de casa é outro time. O Bahia, para você acompanhar aí, olha, os jogos fora de casa, dos últimos 5, ele tem 5 derrotas, tá? Então, fora de casa, o Bahia é muito ruim. Já o Internacional em casa é muito irregular também. Tem feito alguns jogos bons, tem feito alguns jogos ruins, mas tem 2 vitórias, 2 empates e uma derrota, tá? Eu acredito que o, o Internacional vence esse jogo, tá? Por esse motivo, um dos meus palpites é vitória ou empate do Internacional, tá? Por quê? O Bahia é muito ruim fora, tá? Alguns resultados que o Bahia conseguiu foram um empate. Então, por esse motivo, pelo Internacional estar jogando em casa, eu vou de vitória ou empate do Internacional, tá? E esse jogo aqui também eu vou colocar mais de um gol, tá? Mais de um gol na partida. Eu acredito aí que saia um gol, porque se você for observar aí fora de casa, o Bahia sempre leva acima de 2 gols, tá? Dos 5 jogos, teve apenas um que ele levou 2 gols, né? O resto tudo ele levou acima de 2 gols. Já o Internacional em casa tem feito, ó, contra o Internacional, contra o Botafogo ele fez 2, contra o Sport ele fez 2 também. No jogo entre Internacional e Grêmio saiu 5 jogos, entre Internacional e Corinthians saiu 2 gols. Então eu acredito aí que saia pelo menos um gol nessa partida, tá? Se você quiser até colocar aí no seu bilhete que vai sair mais de 1,5, também não é ruim, tá? Mas com mais segurança, pelo menos um gol nessa partida sai, tá? Então, a odds desse confronto, com esses 2 palpites que eu estou passando para vocês, 1,52, tá? Já juntando com a odd passada, já dá mais de 3, né? Então, aí já começa a melhorar aí a nossa odds aí para tá ganhando aí uma graninha a mais, beleza? Então, esse é o palpite para o jogo do Internacional e Bahia. Bom, nosso último palpite desse vídeo é entre São Paulo e Bragantino, tá? 2 equipes paulistas aí.
São Paulo vinha aí de resultados bastante ruins, tá? São Paulo vem de uma sequência aí, se eu não me engano, de sete derrotas consecutivas, tá? E agora começou a se reabilitar, tá? Ele vem de uma vitória e de um empate, empatou contra o Flamengo em casa por 2-2, tá? Qual é a estatística em casa do São Paulo? São Paulo tem tem três derrotas, uma vitória e um empate, tá? Lembrando, como falei para vocês, ele vem de uma sequência bastante ruim, tá? Por isso que tem essas três derrotas aí consecutivas em casa, tá? Porém, o São Paulo é uma equipe forte em casa e já retomou o rumo aí das vitórias, então acredito aí que deve vencer esse jogo. Já o Bragantino tá depois do segundo turno, é uma das equipes mais ruins, tá, do campeonato. O Bragantino tem sorte porque ele fez uma excelente primeiro turno, entendeu? Inclusive até alguns momentos chegou lá a brigar lá em cima, tá, do campeonato. Senão o Bragantino iria cair essa temporada. Então o Bragantino aí vem de uma vitória sobre o Corinthians, tá? Fora de casa. É uma vitória aí até surpreendente, tá? Sua campanha fora de casa é 4 derrotas e um empate. Então, igual, bem parecido com a campanha aí do esporte. O esporte ainda é um pouquinho melhor do que ele, entendeu? Nos últimos 5 jogos, tá? Por esse motivo, eu acredito na vitória do São Paulo. Apesar de que esse jogo vai ser na Vila, né? Porque o São Paulo está cedido lá. O Morumbi está cedido para shows, né? Enfim, mas eu acredito que o São Paulo vence esse jogo aí sem grandes dificuldades. Mas por segurança eu coloquei uma vitória e um empate nesse jogo aí, porque o Bragantino costuma não, algumas vezes ele empata, tá? E eu acredito que esse jogo aí também saia mais de um gol. Por quê? Olha aí, dos últimos jogos do São Paulo venceu o Vasco por 2-0, se eu não me engano, fora de casa, tá? Empatou por 2-2 com o Flamengo. O São Paulo tanto faz gol como leva gol, tá? O Red Bull Bragantino também, se você for observar aqui, só em uma oportunidade ele não fez gol dos últimos 5 jogos, foi contra o Juventude, fora de casa, tá? Os demais jogos dele pelo menos fez um gol e levou dois, tá? Então acredito muito em mais de 1,5 nesse confronto de gols, tá? Então coloque aí no seu bilhete. Só lembrando, juntando aí os 4 bilhetes aqui. Então, esses 4 palpites, se você juntar em 4 bilhetes, vai dar uma odd de 6,14, tá? Se você apostar um exemplo, R$ 10, você vai ter um retorno de R$ 61,47, tá? Já é um retorno aí bom. Já visto que você vai estar aumentando aí em 5 vezes o valor que você apostar. Só lembrando, jamais aposte um valor que você vai lhe fazer falta, que você está guardando. Ah, vou multiplicar aqui para pagar uma conta. Não, não existe isso, tá? Jogue com responsabilidade. Qualquer jogo de aposta, ele tem grande risco aí de perda, tá? Apesar de que a gente analisa os jogos, utiliza ferramentas, tá? Porém, é jogo, é aposta, já está no nome, é probabilidade, a gente depende de outros resultados. Então, tem risco sim de você perder o dinheiro. Então, por esse motivo, a gente aqui do canal, a gente indica a não utilizar um dinheiro que vai lhe fazer falta. Jogue com consciência, com responsabilidade que vai dar certo, tá? Só para maiores de 18 anos. Beleza, pessoal? Obrigado, se inscreva, compartilhe e principalmente comente o vídeo aí, tá, pessoal? Dê uma força pro canal aí, o canal tá começando agora. A gente pretende melhorar o áudio, pretende melhorar o vídeo, tá? E vai dar tudo certo, tá? Sucesso para todo mundo. Acredito aí que a gente deva sair com a vitória aí nesses 4 palpites, beleza? Valeu, até o próximo vídeo.